Muito prazer. Irei apresentar um artigo sobre o tema Análise multitemporal e as alterações do uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica do córrego Carro Queimado no município de Três Lagoas, do estado do Mato Grosso do Sul. Este é um trabalho escrito na categoria de artigo completo para o 14º Fórum Ambiental da Alta Paulista, de 25 a 27 de julho de 2018. A paisagem de todo o planeta tem sido transformada de uma forma ou de outra devido à ação do homem. Essas alterações só tendem a aumentar com o crescimento da população mundial, sendo de extrema importância o estudo das consequências dessas ações e o monitoramento da qualidade ambiental, de forma a planejar um cenário em que o homem possa ter suas necessidades supridas sem danificar em demasia a natureza ao seu redor. Para o estudo de uma bacia hidrográfica, é muito importante entender a sua evolução, e, para tanto, um dos métodos mais utilizados é a análise multitemporal, na qual são comparadas as situações da bacia entre um ou mais espaços de tempo, observando as mudanças e tentando entender o que levou a elas. As análises podem ainda ajudar a prever uma situação futura com base nessa evolução, auxiliando no planejamento da área e prevenção de futuros problemas. Entre as várias aplicações do SIG, ele pode ser usado para classificação e análise do uso e ocupação do solo em uma determinada região. Para tanto, são utilizadas imagens de satélite da área, nas quais é feita a classificação de acordo com o tipo de utilização do solo mostrado naquele momento. Utilizando imagens obtidas em diferentes datas, é possível fazer a comparação entre elas. O estudo do uso e ocupação do solo é especialmente relevante para áreas com alto índice de crescimento, como é o caso do município de Três Lagoas, que, segundo dados do IBGE de 2017, possuía em 2016 uma população de aproximadamente 115 mil habitantes, tendo tido um crescimento de cerca de 34% nos últimos 10 anos. Entre os setores que contribuíram para esse crescimento está o da silvicultura. De acordo com Tissot, a atividade florestal na região de Três Lagoas foi um dos principais fatores responsáveis pelo seu crescimento econômico. Fernandes afirma ainda que a intensificação do cultivo de eucalipto na região começou em 2006, com a implantação das empresas produtoras de celulose e papel, Votorantim Celulose e Papel e International Paper, tendo crescido ainda mais com o surgimento da empresa Fibria em 2009 e Florestal Investimentos Florestais S.A., Projeto Eldorado, no final de 2012. Conforme Vital, atualmente o eucalipto é cultivado em diversas regiões do mundo, estando em diferentes altitudes, tipos de solo e regimes pluviométricos, de forma que cada contexto em que o plantio se insere gera uma diferente situação, não sendo aconselhável generalizar conclusões a respeito dos impactos provocados ao ambiente pelo plantio de monoculturas dessa espécie. Entretanto, é possível afirmar que o plantio de eucalipto e a atividade silvicultural de uma forma geral pode causar impactos ambientais tanto negativos quanto positivos. Para quantificar esses impactos, devem ser consideradas as condições prévias ao plantio, o regime hídrico e o bioma da região, as técnicas de manejo empregadas e a integração da população local. Nosso objetivo é analisar a evolução do uso e ocupação do solo da bacia do córrego Carro Queimado, no município de Três Lagoas, nos últimos 10 anos e os possíveis impactos ambientais causados devido às alterações na paisagem da região, e ainda determinar os limites da bacia, a quantificação das áreas classificadas e as interações econômicas e ambientais na região. As etapas seguidas no processamento utilizando o software Spring foram: importação das cartas topográficas, obtenção da imagem SRTM do portal do INPE, delimitação da bacia hidrográfica, elaboração do mapa de orientação das vertentes utilizando a ferramenta de MNT, definição das imagens e períodos analisados, obtenção das bandas das imagens escolhidas, registro das imagens por meio da função tela, obtendo valores de coordenadas pelo Google Earth Pro, atribuindo pontos às bandas a serem registradas, atribuição de cores às bandas para aplicação de contraste buscando melhor visualização da área verde do local, recorte da bacia hidrográfica com base no mapa de orientação das vertentes e classificação da composição das bandas e elaboração do mapa temático. A principal análise conduzida foi o estudo do uso e ocupação do solo dessa região, com foco no cobrimento arbóreo provocado pela expansão do cultivo do eucalipto na região. Para tanto, comparou-se imagens dos anos de 2007, 2011 e 2017. A escolha destes anos foi baseada na inauguração e operação da Eldorado Brasil Celulose, no final de 2012, buscando estudar um passado próximo já com especulações no mercado sobre a instalação dessa fábrica, um ano antecedente à instalação da usina, e o presente para entender como se encontra a área atualmente. Além da análise do uso e ocupação do solo, realizou-se uma delimitação topográfica separando a área de estudo contendo apenas a região da bacia do córrego Carro Queimado. Os estudos foram realizados com o auxílio do software Spring versão 5.2.7, fornecido gratuitamente pelo INPE.
A base cartográfica, composta por cartas planialtimétricas com escala de 1 para 100.000 e curvas de nível a cada 40 metros, foram fornecidas pelo Serviço Geográfico do Exército Brasileiro, com a carta do Ponto do Jofre, correspondente a uma pequena área da parte norte da bacia, e a carta de Três Lagoas, referente à maior área correspondente à parte sul da bacia, além de uma imagem SRTM de topodata do relevo sombreada, fornecida pelo INPE. A área de estudo situa-se na bacia hidrográfica do córrego Carro Queimado, no município de Três Lagoas, no estado do Mato Grosso do Sul, próximo à divisa com o estado de São Paulo. É possível observar ela na tela. A área da bacia contém 81,39 km². O local está a aproximadamente 23 km da empresa florestal Investimentos Florestais S.A. do Projeto Eldorado. O mapa de orientações das vertentes, que é uma forma de modelagem numérica do terreno MNT, com base em uma imagem radar do tipo SRTM. O processo de criação do mapa consistiu na utilização das ferramentas de edição MNT, para a elaboração de uma grade de exposição que permite atribuir valores para quantificar a direção da variação da declividade do terreno. Por fim, atribuiu-se classes de declividades entre 0 e 360 graus com variação de 45 graus, que possibilitou a delimitação e quantificação da área da bacia com base nas mudanças de declividades, assim como é possível se observar na tela. O período do ano analisado foi o de seca, que corresponde aos meses de maio, junho, julho e agosto, sendo a maior parte deste período na estação de inverno. A escolha dessa época foi devido à baixa ou ausência de precipitação, proporcionando uma regularidade na formação da vegetação, um menor volume de evasão do córrego, não interferindo assim na classificação das outras classes, e a ausência de nuvens, melhorando a visibilidade da área. Efetuou-se análise e interpretação das imagens com base nos padrões de cores da vegetação da região estudada, sendo, portanto, importante uma combinação de cores e seu respectivo contraste entre as bandas que facilite a diferenciação entre os tipos arbóreos ou gramíneos predominantes no local. Dessa forma, para o ano de 2007 e 2011, a melhor representação se deu com a utilização da faixa azul na banda 2, faixa vermelha na banda 3 e faixa verde na banda 4. Para o ano de 2017, associou-se o azul com a banda 3, o vermelho com a banda 4 e verde com a banda 5. Para o ano de 2007, foram utilizadas no processamento imagens do satélite Landsat 5, bandas 2, 3 e 4, órbita no ponto 223/07 e passagem no dia 9 de junho. No ano de 2011, também foram utilizadas imagens do Landsat 5, bandas 2, 3 e 4, de mesma órbita e passagem no dia 4 de junho. Já para 2017, as imagens utilizadas foram do satélite Landsat 8, bandas 3, 4 e 5, de mesma órbita e passagem no dia 3 de maio. A imagem da tela é para o ano de 2017 do Landsat 8. Para os 3 anos, escolheu-se essas bandas devido à melhor representação e diferenciação da área verde, possibilitando uma melhor classificação, assim como é possível observar na tela. Com base nas imagens obtidas por meio da atribuição de cores às bandas, definiu-se 4 classes de classificação que são: vegetação de reflorestamento, no caso eucalipto, com uma cor verde clara; a vegetação nativa, que são as reservas e as áreas de APP, com uma cor verde escura; pastagens com uma cor areia e solos expostos com uma cor marrom clara. Após a definição das classes, realizou-se a classificação supervisionada por pixel de máximo verossimilhança, onde são consideradas as informações espectrais de cada pixel. Adotou-se o limiar de aceitação de 100%, indicando que a imagem será classificada sem rejeição, devido à visível uniformidade da área, sendo assim este um critério do operador. A classificação constituiu na criação de um arquivo temático com as classes mencionadas, através das seguintes etapas: execução de treinamento com a coleta das amostras por meio de polígonos, buscando selecionar no mínimo 5.000 pixels para as classes maiores e 2.000 pixels para as menores. Análise das amostras, verificando a confusão e o desempenho médio entre as classes. E classificação gerando uma imagem com as cores conforme as classes. Pós-classificação manual para eliminar ruídos e confusões de pixel nas imagens já classificadas. E atribuição da imagem a uma categoria temática para quantificação métrica da área. Por fim, utilizando a avaliação e quantificação das classes, foi feita uma análise de tabulação cruzada entre os anos estudados, pareando as mudanças entre 2007 e 2011 e 2011 com 2017. A avaliação cruzada de dados fornece parâmetros de comparação que permitem verificar, quantitativamente e não espacialmente, as mudanças de cada classe de um ano para o outro, permitindo verificar o comportamento das similaridades e divergências entre os anos. Junto aos mapas temáticos é apresentada a imagem original do satélite utilizada para a classificação.
Pode observar a semelhança entre elas, o que é refletido na baixa confusão média obtida, que é o erro entre as classes, durante a classificação, que foi de 2,39% para 2007, 1,08% para 2011 e 2,17% para 2017. Foi elaborada ainda uma tabela com os dados quantitativos das áreas ocupadas e porcentagem da bacia ocupada para cada classe, para todos os anos estudados, além da porcentagem de crescimento e diminuição das classes para os anos de 2011 e 2017. Na tela, essa tabela comparativa com a quantidade de área e a porcentagem ocupada da bacia para cada classe, assim como o crescimento nos anos de 2011 e 2017 dessas classes. No ano de 2007, nota-se que a maior parte da bacia era ocupada por pastagem, cerca de 68,63%, sendo seguida por vegetação nativa, reflorestamento e então solo exposto. É possível observar uma certa homogeneidade no formato das maiores áreas ocupadas por solo exposto, o que pode indicar que nesses pontos o solo estava sendo preparado para alguma nova cultura. Em 2011, houve uma pequena diminuição da área de pastagem, cerca de 11,6%. No entanto, essa classe continuou como a mais expressiva, 60,67% da bacia. Houve ainda um aumento de 25,89% da vegetação nativa, um aumento significativo da área ocupada por reflorestamento, de 98,18%, e uma grande diminuição do solo exposto, de 70,3%. Essa expressiva diminuição do solo exposto confirma as suposições feitas para 2007, tendo o solo exposto se transformado em pastos, plantações de eucalipto e vegetação nativa. Já em 2017, a maior parte da bacia é ocupada por área de reflorestamento, 42,13%, tendo havido um aumento de 142,33%, ou seja, 20,14 km² em relação a 2011. Em 2017, o solo exposto também aumentou, 592,6%, sendo o alto valor da porcentagem de crescimento devido à pequena área ocupada por ele em 2011. Já as áreas de pastagem diminuiu significativamente, 60,49%, passando a ocupar apenas 23,97% da área total da bacia, e a vegetação nativa praticamente não se alterou, de acordo com os dados quantitativos. Na tela, a classificação de 2011 junto à imagem de satélite real. A classificação de 2011, assim como a classificação de 2017. Apesar desses resultados, podemos perceber nitidamente, através de uma análise visual, que houve alterações, por exemplo, nas áreas ocupadas pela vegetação nativa entre 2011 e 2017. Portanto, percebemos que na realidade o que aconteceu foi uma certa mudança nas áreas, de forma que o aumento em alguns locais compensou a diminuição em outros, quase não alterando assim a soma das áreas totais da vegetação nativa. Tendo em vista essas supostas divergências entre os dados quantitativos e qualitativos, foram geradas tabelas através de tabulação cruzada para uma melhor análise dos dados obtidos. As tabelas mostram ainda a porcentagem de transformação entre as classes. Essas tabelas de tabulação cruzada mostram quanto da área de uma determinada classe no primeiro ano observado, apresentada em linhas, tornou-se outra área no ano seguinte de observação, apresentada em colunas. Na primeira tabela, a tabulação cruzada é com relação aos anos de 2007 ao ano de 2011. Na segunda tabela, com os anos de 2011 com relação ao ano de 2017. A partir dos dados dos pareamentos, podemos perceber ainda que a maior parte do solo exposto em 2017 transformou-se em reflorestamento, 47,39%, e pastagem, 39,87%. Entre 2007 e 2011, cerca de 10% da pastagem converteu-se em reflorestamento. Já entre 2011 e 2017, esse valor passou para 40%, indicando uma tendência da bacia de substituição dos pastos por floresta de eucalipto. Como 8,028 km² da bacia onde hoje encontra-se solo exposto continha pastagem, podemos depreender que grande parte desta área está sendo preparada para o cultivo de eucalipto e no futuro se tornará reflorestamento. Neste cenário, a monocultura do eucalipto tende a aumentar cada vez mais sua influência na bacia estudada e consolidar sua atuação na mudança da paisagem da região. Outro fator que deve ser notado ao observar os mapas temáticos é a distribuição dessas florestas de eucalipto na bacia. Percebe que a maior concentração está na área central, próxima ao curso da água, devido à exigência de água dessas espécies.
Concluímos que as alterações no ambiente devido às ações antrópicas são há muito tempo foco do estudo em diversas áreas, sendo as avaliações ambientais e econômicas de grande importância, especialmente em regiões com alto índice de expansão econômica. Foi observado que durante o período de estudo a atividade predominante na bacia mudou de pastagem para reflorestamento, tendo essa atividade ocupado mais de 40% da área da bacia em 2017. No decorrer dos anos, notou-se ainda um aumento de vegetação nativa e do solo exposto. Quanto às alterações ambientais e econômicas causadas pela mudança na paisagem da região, pode-se mencionar o abaixamento do lençol freático, a perda da biodiversidade e o aumento do risco de contaminação por pesticidas como fatores negativos, e a melhora da proteção do solo contra a erosão, o elevado sequestro do CO2 e o aumento da oferta de emprego como fatores positivos. E assim, terminamos nossa apresentação. Espero que tenhamos aproveitado e muito obrigado pela atenção. Até logo!